Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Essa é a parte 2 da minha Bookshelf Tour de 2021. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Essa é a segunda parte da Bookshelf Tour, como eu falei agora na abertura. Se você ainda não viu a parte 1, assista pelo menos a introdução da parte 1, porque lá eu explico por que eu resolvi fazer essa Bookshelf Tour. Falei um pouquinho sobre a ideia de que a nossa biblioteca pessoal conta sobre a nossa trajetória pessoal, profissional. E falei um pouco sobre o porquê eu tenho tantos livros assim. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns livros meus de história, que estão nesta prateleira, nessa estante aqui do lado, e alguns livros de filosofia que estão nessa estante aqui do lado, e alguns livros de ficção científica, clássicos e livros de terror que estão numa estantezinha ali do lado. Espero que vocês gostem. Não se esquece de deixar um joinha pra mim e também de deixar um comentário. Lembrando que se você quiser adquirir qualquer livro pela Amazon ou qualquer produto, você pode usar o meu link que fica aí no box de descrição do vídeo. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e uma porcentagem da venda vem pra mim, tá bom? Muito obrigada a todo mundo. Vamos ver as estantes. Aqui na sala, de frente pra TV, temos essas duas estantes. E o Fred, ó, o Fred dorme bem embaixo da estante de história. E sono. A estante de história é essa aqui da direita e a da esquerda é a estante da filosofia. Vou apresentar primeiro a da filosofia para vocês. Lá em cima na estante tem alguns livros da coleção Os Pensadores, que eu ganhei de presente de uma inscrita querida. Aqui na primeira estante, vários livros sobre história da filosofia e livros bem gerais de filosofia. Vou dar um close aqui para vocês conseguirem ver. Aqui em cima, filosofia política, filosofia da ciência, algumas coleçõezinhas da editora Vozes e da Martins Fontes, que são, essa daqui é temática e essa daqui é ligada a autores, 10 lições sobre algum autor. E essa aqui embaixo, uma que eu amo, que é sobre filosofia contemporânea, filosofia da nossa época. Era da editora Kozak Naif, agora é da Ubu, chamada Coleção Exit, que é muito boa. Aqui embaixo, essa outra prateleira, nós temos dicionários de filosofia e da civilização grega também, alguns livros ligados à filosofia e educação, e aqui são livros de temas super variados, então como vocês podem ver, cinema e filosofia, então tem livros que analisam Matrix, Harry Potter. Eu tenho vídeos falando sobre esse livro de Harry Potter e a filosofia, que eu gostei muito. Eu quero reler, inclusive. Ó, Os Vingadores e a Filosofia na Cozinha, A Utilidade do Inútil, O Humano Mais Humano, falando sobre antropologia filosófica. Enfim, tem temas bem variados aqui nessa prateleira. Esta de baixo aqui, olha só que bonito. Um pratinho com o deus Dioniso, que eu peguei na casa do meu avô, depois que meu avô faleceu, era dele. E eu achei bem bonito para deixar decorando aqui a estante de filosofia antiga. Então aqui eu tenho alguns livros sobre mitologia e deuses, teatro grego, e aí a parte de filósofos pré-socráticos, Sócrates, que não escreveu nada, né, mas são livros sobre Sócrates, livros de Platão e sobre Platão, vários, e aqui no finalzinho um pouco de Aristóteles, que eu ainda estou devendo a leitura. Nessa prateleira aqui ainda tem um pouco dos gregos, aqui são as filosofias helenísticas, epicurismo, estoicismo, cinismo, ceticismo, a coleção da história da filosofia, que eu mostrei nos book hauls para vocês, do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Tá faltando o número 5, que tá lá na caixa de book haul para mostrar o último para vocês. E aqui filosofia medieval e filosofia moderna. Então tem alguns sobre medievais, filosofia islâmica, Montaigne, já entrando em idade moderna, Erasmo, Descartes, Rousseau. E esta prateleira aqui de baixo com filosofia contemporânea. Tem desde Schopenhauer, esse livrão aqui, Kierkegaard, Nietzsche, bastante Nietzsche para ler,
História de Frankfurt, Foucault. Aqui tem Hannah Arendt, alguns do Byung-Chul Han, que fazem sucesso, né? E um pouquinho de filosofias africanas aqui. Então aí estão as contemporâneas. Agora na estante de história, aqui na parte de cima nós temos livros sobre apresentações, tipografia e design, que é uma área que eu não entendo nada, mas que eu gosto muito de saber, assim, de ler sobre. Alguns livros meio diferentes. Esse aqui é lindo demais, Cartografias do Tempo, fala sobre linhas do tempo, maneiras de dividir a história, só que é em inglês. Esta primeira prateleira tem vários temas, então vamos lá. Então aqui tem temas variados, um pouco da coleção do Jaime Pinksy, pela editora Contexto. E aí começam os livros de historiografia, de debates sobre a função do historiador. Olha só, o clássico Apologia da História, as escolas históricas, Peter Burke, um dicionário de conceito histórico, livro de história da cidadania. Aqui em cima temos alguns da coleção da editora Contexto, História na Universidade, que eu gosto muito. São livros bem resumidos sobre os períodos diferentes. E eu tive o privilégio de ter aula com vários deles lá na História USP. Aqui tem livros sobre tudo, na verdade. Aqui são histórias temáticas, então se você quiser ver um pouquinho mais, dá um pause. Essa prateleira já começa a falar mais de história medieval. A história antiga, grega e tal, tá aqui na estante de filosofia. Então a parte de medieval, bom, um pouco de bruxas, história da bruxaria. Temos aqui na parte de medieval e de moderno também, Robert Darnton, que eu gosto bastante. Aqui embaixo, O Outono da Idade Média, do Huizinga, na edição da Kozak Naif. Aqui minhas medalhas da Olimpíada de História, a ONHB, que todo ano eu participo com os meus alunos. Coleção a História da Vida Privada, História da Vida Privada no Brasil. Aqui temos alguns livros temáticos também. E livros ligados aos excluídos da história, a essa história vista de baixo. Aqui essa estante mais ligada à história contemporânea, nesse começo, sobre as depressões, crises, né, do período contemporâneo. Temos história da Rússia e da União Soviética, aqui embaixo também. A coleção do Eric Hobsbawm, das Eras. Aqui mais alguns livros do Hobsbawm. Livros sobre livros, principalmente sobre a história dos livros e tal. E aqui em cima, duas coleçõezinhas que eu gosto muito, mais uma da editora Contexto. Esses todos são documentos que dá para usar em sala de aula, são muito bacanas, já selecionados por período. E essa daqui é a coleção Virando Séculos, eu tenho 4 volumes, existem outros também. Aqui é mais história do Brasil, na verdade bastante coisa sobre escravidão. Então temos aqui alguns livros, obviamente não li todos ainda. Aqui embaixo, 2 maiorezinhos, então eu deixo eles deitados. Mais um pouco da coleção da editora Contexto, que resume os períodos. E aqui é tudo história do Brasil, geralmente temática, história temática. Esse aqui não é história do Brasil, esse aqui é história dos Estados Unidos. Na verdade é um relato sobre os povos indígenas dos Estados Unidos. Tem vídeo aqui no canal depois para quem quiser ver. E aqui na última prateleira dessa estante de história, alguns livros sobre Brasil República, Brasil geral, né, os clássicos aqui da historiografia, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, temos Boris Fausto e alguns livros sobre ditadura militar no Brasil. O meu favorito sobre esse período, por enquanto, é o do professor Marcos Napolitano, esse livro 1964, História do Regime Militar Brasileiro. E eu gosto muito desses do Boris Fausto, Cidadania no Brasil, e o da Lilia Schwartz, sobre o autoritarismo brasileiro. Esses 2 últimos não são especificamente sobre ditadura militar, mas traçam um panorama brasileiro sobre alguns assuntos. É isso, a estante de história.
E para finalizar a sala, vou mostrar para vocês aqui, ó, do lado das estantes de história, de filosofia, a gente tem uma estante com 3 prateleiras, que eu chamo de estante da sala de jantar, mas é a mesma sala, é que aqui tem uma mesinha de jantar, e eu vou ali perto mostrar para vocês os livros que tem. Aí, gente, vai ficar um pouquinho de sombra, tá bom? Porque eu tô exatamente contra o sol aqui. Mas então nós temos essa primeira parte de distopias. Tem uma utopia, que é a Ilha. Todas as outras são distopias clássicas. George Orwell, Laranja Mecânica, Aldous Huxley, claro. Aqui tem as distopias adolescentes, que eu gosto muito das duas. Jogos Vorazes e Divergente. E aqui do ladinho, os livros de ficção científica, que temos China Miéville, Senhor das Moscas, Viagens no Tempo, livros sobre aliens, Kindred. Eu adoro essa parte da minha estante. Eu acho ela muito bonita e muito coesa também. Esta segunda prateleira tem muitos clássicos e as edições são muito bonitas. Eu quero deixá-las mais protegidas do sol, porque se eu deixo lá onde eu gravo, o sol pega mais direto. Então aqui fica mais distante da janela e elas ficam mais protegidinhas. A Ilíada e a Odisseia, da editora Ubu, Dom Quixote, A Divina Comédia, O Nome da Rosa, Os Miseráveis, David Copperfield, Grandes Esperanças. Essa edição do Shakespeare, que eu não gosto muito, da LPM, mas por enquanto tá aqui. Mais 2 do Shakespeare. Fausto, do Goethe, acho que não tá dando pra ver, né? Aqui os russos, temos Dostoiévski, contos russos, antologias, Lev Tolstói, que é uma das edições que eu acho mais lindas na minha estante, os contos completos, e os contos completos do Machado de Assis também. E nesta terceira prateleira, esse primeiro nicho são os livros de terror, ligados a monstros, ligados a suspense. Então tem alguns de não ficção, sobre zumbis, sobre monstros. E aí começam os de ficção, contos, ficção especulativa brasileira, os clássicos Frankenstein, Drácula, O Médico e o Monstro, Edgar Allan Poe, O Bebê de Rosemary, Labirinto do Fauno, meu Frankensteinzinho. Aqui do lado temos alguns livros de contos, alguns daquela coleção da Companhia das Letras Listradinha. Tem também os melhores contos de loucura e antologia da literatura fantástica. E aqui do ladinho umas edições bonitas que eu acho. Deixa eu ficar aqui para o sol não pegar muito direto. O Hobbit e aí alguns da coleção daquelas edições luxo de bolso da editora Zahar. Então essa é uma das minhas estantes favoritas, eu acho que ela ficou bem bonita. Então é isso, essa foi a parte 2 da Bookshelf Tour, espero que vocês tenham gostado. A parte 3 vem aí, eu vou mostrar pra vocês os livros que estão no escritório, e lá tem de tudo, tem poesia, tem muito livro de literatura brasileira, livros de divulgação científica, ligados à educação, à sociologia, então fiquem ligados aqui no canal, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem, tá bom? Um beijo, até o próximo, tchau!